Boa noite. Boa noite, meninas. Tô adicionando aqui o doutor. Boa noite. Boa noite, só estou tendo alguns problemas para adicionar, mas foi. Só esperando o Dr. Jaime aceitar o convite para nós iniciarmos a reunião. Olá, Boa boa noite, noite. professor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo. certo? Inaugurando então essa nova tecnologia A nova tendência para as da nossas neurolinha reuniões, né? agora. Já que estamos nesse momento de pandemia, precisamos inovar. É verdade. Então, será que todo mundo já entrou? Ou a gente espera um pouquinho, espera uns 2 minutos, não sei o que tu Eu acha. acho que acho que todo mundo entrou, né? Já tem 34 pessoas, tá dando Pois é, uma audiência tem boa, até né? mais pessoas do que o Do que esperado. na liga, né? É, Uhum. legal, bacana. Bom, então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Thaís Denicol, acadêmica do 10º período de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, na sede de Tubarão. E junto com o Dr. Jaime Lin, neuropediatra e também meu professor aqui da universidade, nós vamos discutir e debater um pouco sobre um artigo, que é o artigo Os Efeitos da Melatonina em Crianças com Déficit de Atenção e Distúrbios de Hiperatividade, o TDAH, com distúrbios do sono, após o tratamento com metilfenidato. Esse artigo, então, ele foi escrito pela Gabriela Massi e colaboradores do Instituto de Neuropediatria e Psiquiatria de Stella Maris, de Pisa, na Itália. E, basicamente, então, acredito que seja importante nós falarmos um pouco sobre o TDAH. Não sei se o Dr. Gemelin quer falar alguma coisa ou se queres que eu comece. É, Então, pode falar. eu, então eu vou falando um pouquinho sobre TDAH. Eu acho que é uma das condições neurocomportamentais mais comuns a afetar a faixa etária pediátrica. Então, ela afeta aproximadamente, em algumas séries, até 10% das crianças em faixa etária pediátrica. Então, ela é muito prevalente. Basicamente, por um déficit atencional, a presença, então, de impulsividade e também uma característica de agitação. Sendo que existem subtipos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esses subtipos podem alterar, de acordo com o sexo da pessoa. Meninas têm um quadro muito mais desatento, enquanto meninos têm um quadro mais hiperativo, enquanto a gente tem pessoas que apresentam um quadro misto. E aí é importante a gente dizer que distúrbios do sono são extremamente importantes em crianças com TDAH por vários aspectos. Os distúrbios do sono podem mimetizar sintomas de TDAH, então crianças que têm dificuldades de sono podem apresentar déficit atencional e alterações na aprendizagem que podem mimetizar quadros de TDAH, e crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm uma chance, uma prevalência maior de apresentarem também distúrbios do sono de vários tipos, que eu acho que é esse o ponto inicial que tu querias comentar a respeito do artigo, né, Thaís? Exatamente. Então, perfeitamente introduzido sobre o TDAH, melhor do que eu teria feito. O TDAH, como o professor Jaime já comentou, ele é super prevalente na faixa etária pediátrica. Os critérios diagnósticos normalmente são feitos pelo DSM-5 ou pelo 4 ainda. E as crianças com TDAH normalmente vão ter associadas outras patologias psiquiátricas, tal como transtorno do humor, ansiedade, e os tratamentos vão estar incluídos tanto tratamentos não farmacológicos quanto tratamentos farmacológicos. Os não farmacológicos vão estar envolvidos na terapia dos pais ou uma terapia cognitivo-comportamental das crianças,
super legal e importante frisar aqui que a criança com TDAH é um tratamento multidisciplinar. Então, é o neuropediatra, o professor, o psicólogo, os pais envolvidos. É muito importante que todo mundo esteja envolvido e ciente do que é feito com aquela criança. Quando as crianças têm um TDAH grave ou que não foi responsivo ao tratamento não farmacológico, então se entra com os psicoestimulantes. Que então nós temos o metilfenidato, que é conhecido por todo mundo como a famosa Ritalina, né? E as crianças iniciam o tratamento. O tratamento com metilfenidato traz alguns efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais é a mudança dos padrões de sono, também já citados pelo Dr. Jamelin. Então, essa criança ela acaba tendo principalmente dificuldade em adormecer. É o que os pais mais relatam depois do início do metilfenidato. Entretanto, esse efeito é um efeito transitório. Então, nas primeiras semanas, a criança vai ter essa dificuldade para adormecer, mas depois, com a continuação do tratamento, esse efeito colateral vai sumir. Algumas, entretanto, continuam com esse mesmo efeito colateral. Aí entra a ideia da melatonina, como uma maneira de conter esses efeitos colaterais passageiros do metilfenidato para evitar a descontinuação do tratamento do TDAH. A melatonina ela é um hormônio endogenamente produzido pela glândula pineal. Ela desempenha uma regulação do nosso ritmo circadiano e vários estudos já demonstraram que a mesma tem propriedades cronobiológicas e hipnóticas, podendo então melhorar os distúrbios do sono e diminuir a latência do sono. De fato, o professor vai poder falar melhor do que eu, a melatonina é super utilizada na faixa pediátrica, desde lactentes, crianças e adolescentes, e particularmente aquelas crianças que possuem doenças neurológicas. Não sei se tu queres citar alguma coisa, professor, da tua prática médica. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Tem cada vez sido mais proposta a utilização de melatonina para distúrbios do sono, mas é interessante a gente notar que, bom, do ponto de vista neuropediátrica, a melatonina ela tem efeitos já benéficos em crianças que têm comorbidades neuropediátricas, como o transtorno do espectro autista, então parece funcionar bem. Talvez esses estudos sejam bastante importantes, porque o uso da melatonina ela é usada para diversas situações neuropediátricas, né? Então, esse estudo mostra talvez uma aplicação bastante específica de tentar usar a melatonina para tratamento de um efeito adverso causado pelo metilfenidato aqui, que a gente está vendo, né? Então, é uma ideia boa, assim, do estudo, e a gente vai tentar comentar aqui no artigo para a gente chegar juntos a uma conclusão aqui junto com a Neuroliga, se é realmente eficaz ou não. Exatamente. E, então, a ideia desse artigo justamente foi isso. Verificar se o tratamento com a melatonina nessas crianças e adolescentes que tiveram algum efeito colateral foi benéfico e teve uma efetividade para diminuir esses distúrbios do sono. Então, de metodologia, que eu sempre acho muito importante citar a metodologia de artigo, afinal é a maneira da gente estar enxergando como ele foi desenvolvido e até reaplicá-lo, né? Então, foi feita uma análise de banco de dados com 74 pacientes em tratamento de monoterapia com metilfenidato. Esses mesmos pacientes apresentavam efeitos colaterais para adormecer depois do início do metilfenidato. Não foi explorado a história mórbida pregressa desses pacientes, ou seja, não foi visto se antes do início do tratamento com metilfenidato eles apresentavam distúrbios de sono. Então, além disso, foi feito o diagnóstico a partir do DSM-4 e todos esses pacientes foram tratados com melatonina de 1 a 5 miligramas por dia, de 1 a 2 horas antes de adormecer. A escala para ser feita a avaliação dos distúrbios de sono foi uma escala que é feita a partir do relato dos pais. Ela se CGI-S. E a eficácia da melatonina foi feita pela CGI-I. Então, essas foram as escalas utilizadas para, a partir da conversa com os pais e da anamnese, se ver se a melatonina foi eficaz ou não e também para ver se a criança teve um efeito colateral do metilfenidato. Eu não sei se o professor quer comentar alguma coisa dessas escalas.
talvez? Então, acho que um ponto bastante interessante realmente é a metodologia desse estudo, e a gente já vai pedindo para o pessoal da Neuroliga que está participando, já ir tentando pensar se acharam que a metodologia foi bem feita ou não, e para que a gente possa pensar se esse estudo foi um estudo que a gente pode levar para a nossa vida, né? Quando a gente lê esse estudo, à primeira vista, parece ser um estudo bem legal, assim, então, bem direto, assim, você vê crianças que têm TDAH, que fazem uso de Ritalina, vê quem tem distúrbio do sono a partir do momento que usou a Ritalina e depois trata com melatonina para ver quantos deles vão melhorar. Uma coisa importante a gente notar que dessas 74 crianças que fizeram uso de metilfenidato, 10 faziam uso de metilfenidato de liberação convencional e 60 crianças fizeram uso de metilfenidato de liberação prolongada, que é possível que tenha como efeito colateral maior frequência de distúrbios do sono, por ele ter uma liberação mais prolongada, um tempo de ação mais prolongado. Acho que isso que tu falaste também, de que não foi avaliado se essas crianças apresentavam distúrbios do sono previamente, é uma coisa importante. Depois, no artigo, ele fala dessa limitação e fala que muito provavelmente era causado porque os pais falavam que a criança não tinha antes distúrbios do sono, então talvez eles pudessem, de uma forma meio empírica, achar que foi mesmo por causa da Ritalina. Acho que um ponto importante também é mostrar que eles simplesmente não sabem quanto tempo eles ficaram com esses distúrbios do sono. Então é possível que esses distúrbios do sono fossem um efeito colateral transitório que ele já traz para a gente na introdução, né? Então é possível que uma porcentagem significativa desses pacientes que depois a gente vai ver se melhoraram ou não com melatonina, talvez melhorassem de qualquer forma, né? Porque o efeito colateral era um efeito transitório. E finalmente a gente tem uma especialista em sono aqui participando da nossa reunião, a doutora Aline. Ela chamou atenção para vários pontos importantes, e um dos pontos importantes é que a análise dessa dificuldade do sono e da resposta também, ela é um parâmetro muito subjetivo, né? Então, essa escala que eles utilizaram não é uma escala objetiva, com actigrafia, ou com algum diário, ou mesmo um diário de sono, era simplesmente uma escala de concordo totalmente, concordo plenamente, mostrando se houve ou não melhora do sono. Então, esse parâmetro, de alguma forma, é bastante subjetivo. Mas aí a gente vai ver pelos resultados se é muito eficaz, e depois a gente analisa os resultados de acordo com a metodologia para ver se a gente pode levar isso para a nossa vida. E até a doutora Aline também comentou, felizmente a gente tem uma, como o professor falou, uma especialista em sono, né, na nossa liga, nossa coordenadora. E ela comentou da questão dos roncos, né? Porque esse distúrbio do sono daqui a pouco não era um distúrbio de dificuldade de adormecer, mas sim alguma coisa que estava escondida por detrás do TDAH também, né? Algo associado ao TDAH. Bom, então, realmente, assim, de resultado de discussão, foi encontrado que a melatonina foi eficaz em 60,8% dos casos nesses pacientes, sem ter uma diferença entre gênero e idade, tanto as crianças quanto adolescentes. Entretanto, muito importante frisar que o estudo tem várias limitações, algumas já citadas pelo Dr. Jaime e pela doutora Aline, tanto a questão da aferição dos desfechos, tendo sido feita por parâmetros subjetivos e pouquíssimo objetivos, nos fazem acreditar que talvez esse resultado esteja com um grande viés. Além disso, também, não ter as informações pregressas desses pacientes nos faz repensar se esses resultados são tão confiáveis assim. E outra questão que entra, que foi citado no artigo, foi a dosagem da melatonina, que eles tiveram que fazer uma baixa dosagem vinculado à Agência de Regulação de Medicamentos italiana, que era a dosagem liberada no país. Então, são várias questões a serem discutidas e a serem pensadas quando se lê um artigo, para ver se ele realmente é um artigo confiável ou não. Mas, de certa forma, nos faz pensar bastante sobre essa questão do sono vinculado ao TDAH e a importância de estar encontrando algum tratamento ou, daqui a pouco, estar avaliando esse paciente mais de perto. Eu acho que com certeza é isso, é um artigo legal, eu agradeço assim, o convite, é um artigo gostoso de ler, eu li algumas vezes até, e ele é um artigo fácil, de fácil leitura, é um artigo interessante, que traz para a gente alguns aspectos bem importantes. Já na discussão ele fala que é muito importante a gente avaliar mesmo aspectos de sono em crianças com TDAH, né?
porque os distúrbios do sono podem piorar os sintomas de TDAH, então as duas condições comórbidas, elas são extremamente importantes de serem avaliadas. A quantidade de sono afeta não só o TDAH, mas outras situações comórbidas, como ansiedade, depressão, alterações comportamentais. E, claro, e os sintomas de distúrbios do sono e sintomas de TDAH podem se sobrepor, causando muitas vezes muita dificuldade no diagnóstico. Então, é sempre importante sempre avaliar o sono das crianças numa investigação inicial de crianças com TDAH, né? É possível que um distúrbio do sono possa ser adequadamente tratado e isso minimizar os sintomas de TDAH e talvez a pessoa não necessitar de tratamentos medicamentosos ou poder fazer algum tipo de tratamento. Bem interessante do artigo que a resposta à melatonina foi bem alta, né? 60,8% das crianças acharam que melhoraram. Não teve nenhuma diferença em relação a comorbidades, nenhuma diferença em relação à idade, ao sexo dos pacientes, nenhuma diferença em relação à aprendizagem. Essa falta de relação, porque a gente esperaria, né, que talvez as crianças que tivessem mais comorbidades talvez não respondessem tão bem ao uso de Até pela melatonina. questão dos receptores, né, da melatonina, que tem vínculo com o uso da dose maior, né? Uma dose maior tem que ser usada numa criança que tem esse problema nos receptores da melatonina, né? Quando eu li esse artigo, eu fiquei imaginando assim, olha, então realmente quem tem transtornos do humor, depressão, ansiedade, que por si só já podem trazer dificuldades do sono, talvez não respondessem tão bem à melatonina, né? Mas não foi isso que o artigo viu. Eu acho que, na verdade, essa não resposta relacionada a comorbidades talvez esteja justamente relacionado com o método como foi feito. A gente fica muito curioso, né, em fazer o mesmo estudo com parâmetros mais objetivos para ver se realmente encontra uma taxa de melhora tão alta. Em relação às doses, ele fala mesmo que os protocolos italianos utilizam a dose de 1 miligrama, entretanto eles foram aumentando uma vez por semana as doses até uma dose média um pouco maior. Mas a gente precisa ver, e a Aline pode ajudar a gente nisso, mesmo 1 miligrama ou 2 miligramas de melatonina é uma dose alta, sim, realmente, maior do que a liberada naturalmente, né? Então... a Aline está até perguntando quais são os parâmetros que essa escala avalia, e é interessante notar que não eram perguntas simples, assim, basicamente perguntando se o paciente melhorou o sono muito ou melhorou o sono um pouco, né? Mais simples então não ainda teve... do que a doutora Aline. Não tinha muito parâmetro objetivo, não, era uma pergunta bem simples. Temos uma dúvida, doutor Jaime. Então, eu queria dizer que o artigo, então, ele é um artigo legal, acho que é uma ideia boa. A gente precisa saber se esses parâmetros, se essas respostas são reprodutíveis ou não. E talvez se a gente fosse fazer uma metodologia talvez mais apropriada, né? Agora as pessoas estão botando bastante perguntas aqui. Várias perguntas. Doutor André Cabral, de Fortaleza, grande amigo meu, perguntando aqui se junto com a melatonina foi feito algum parâmetro de higiene do sono. Não descreve aqui no artigo. Acho que isso é uma coisa muito importante, porque dos aspectos bem importantes a serem avaliados. Acho também que, como os pacientes estavam participando de um estudo a respeito de qualidade do sono, eles acabaram, por si, quem estava já tomando melatonina, já prestando mais atenção na qualidade do sono e talvez de forma inconsciente já estivessem fazendo uma forma de higiene do sono, então talvez eles bastante por causa disso. Né? Então isso é bem importante. Acho que a gente pode abrir assim para as perguntas, né? Tem bastante gente, bem mais do que a Neuroliga, e aí tu pode ajudar a gente a responder. Bem-vindos, novos neuroligantes. Novos neuroligantes, curiosos, participantes, tem médicos do país inteiro participando, está sendo muito legal. Com certeza. Eu estava vendo uma pergunta que fizeram para ti, que era a questão da diferença entre o DSM-4 e o 5. Então, eu não estou tão assim familiarizado a respeito dessas alterações que fizeram no último DSM-5, né? Uma das características que mais me chamaram a atenção no último DSM-5 foi que, no DSM-4, trazia que os sintomas de TDAH precisavam estar presentes nas crianças desde antes dos 6 anos. Ao passo que no DSM-5 já traz que os sintomas de TDAH devem estar presentes desde antes dos 12 anos.
Ou seja, é possível que a gente tenha o início dos sintomas do TDAH mais tarde. Então, o diagnóstico no DSM-4 ele era mais restrito, né? Hoje em dia a Sim. gente já admite, talvez, que os sintomas comecem um pouco mais tarde. Mas ainda assim é uma condição que deve acontecer durante a infância, né? Então, a gente não tem ainda crianças com diagnóstico de TDAH, tipo, na idade adulta, né? Sim. Então, É, e daí isso é tem um aquela aspecto questão, se interessante. a criança foi subdiagnosticada, né? Nunca foi investigado, nunca foi levado a um médico para ser diagnosticada, ou se simplesmente não tinha e daqui a pouco começou a apresentar sintomas similares por causa de outro transtorno psiquiátrico, como ansiedade ou alguma outra patologia. O TDAH, na verdade, é uma condição altamente prevalente, mas muito subdiagnosticada, né? Então, muitas crianças que têm dificuldades importantes do ponto de vista de aprendizagem, dificuldades do ponto de vista escolar, muitas vezes o apresentam por causa do déficit atencional, mas os pais, infelizmente, não atentos a isso, eles acabam desistindo ou dizendo que o filho não nasceu para os estudos, tirando da escola. Então, crianças que poderiam ser adequadamente tratadas e que poderiam, então, ter um sucesso acadêmico, um sucesso escolar muito maior se tivessem sido tratadas. Outro ponto bastante importante é que, muitas vezes, os pais têm bastante receio também em relação ao diagnóstico de fazer o tratamento durante um período prolongado. Então, eles tentam sempre retirar a medicação. E, às vezes, retirando a medicação muito precocemente, isso anula um pouco os benefícios em relação à medicação, né? Olha isso aqui interessante, aqui o doutor André, lá de Fortaleza, diz que acha que que a grande modificação realmente foi em relação à idade do diagnóstico de TDAH, né? E que outra mudança importante foi permitir a associação com deficiência intelectual. Antes, a deficiência intelectual excluía o TDAH. Isso é uma coisa que a gente comenta bastante nos nossos ambulatórios, né, Thaís? Sim, com É certeza. sempre muito importante a gente conseguir investigar se a criança tem ou não tem deficiência intelectual. Não que isso faça com que a criança não possa ter TDAH. Então, a criança pode ter TDAH tendo deficiência intelectual ou mesmo sendo superdotada. Entretanto, saber se a criança tem deficiência intelectual é extremamente importante para vários aspectos, no tratamento e também saber o que esperar do tratamento, né? Muitos pais, iniciando um medicamento para tratamento do TDAH, esperam que automaticamente a criança venha a ter um rendimento escolar muito bom. Acontece que se ela tiver uma deficiência intelectual ou algum outro motivo para essa falência escolar, as respostas não vão ser tão prontas com o uso da medicação, e isso é motivo até da descontinuidade do tratamento e não compreensão adequada do que está acontecendo com a criança. Então, é isso que a gente tem que chamar atenção para isso Sim, e é mesmo. uma O coisa TDAH pode super da acontecer. prática, né? Uhum. A doutora Aline já fez mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho que é assim. Jaime, como é essa prática em relação a. Deixa eu ver aqui. Qual é a sua prática em relação ao uso de melatonina para crianças com TDAH TE e outras crianças com deficiência intelectual? Então, eu acho que a melatonina funciona bem para crianças com transtorno do espectro autista. Inclusive, tem sido visto que uma das maiores evidências que existem é em relação ao uso da melatonina para crianças com transtorno do espectro autista. A gente vê bastante pais utilizando melatonina para tentar tratar distúrbios do sono, mas talvez a impressão que a gente tem é que a melatonina não é muitas vezes usada de forma adequada, assim, né? Então, eles usam a melatonina várias horas antes de dormir, não atentam para a qualidade da higiene do sono, vários outros aspectos. Mas realmente para crianças com TDAH, desculpa, com transtorno funciona bem. E é importante lembrar, né, naturalmente, que a melatonina, por mais que agora estamos fazendo um encontro, uma live aberta, é importante lembrar também que não é a ideia de daqui a pouco todo mundo começar a tomar melatonina, dar melatonina para o seu filho. A ideia é sempre consultar um neurologista, um neuropediatra, um médico, para daí, a partir disso, começar o tratamento se for necessário. As medidas de higiene do sono, às vezes, são é a primeira medida e às vezes é o necessário para o paciente ter um melhor desempenho durante a noite. Mas é sempre também interessante frisar essa questão da melatonina, porque a melatonina é segura, né? Vários estudos já mostraram que ela é segura, mas por longos períodos ainda temos uma grande incógnita se ela não pode causar algum efeito
adverso, né? Causar alguma questão, né, de estar sendo usada por um longo período. E é uma resposta a ser, né, ser questionada sempre pelos pais ou pelo médico, a fim de entender melhor o que ela pode estar causando de efeito, né? A doutora Aline que chamou a atenção para a gente e para todos os ouvintes de que a melatonina tem indicações restritas, principalmente em adultos com distúrbio no ritmo do sono, então acho que isso é uma coisa bastante importante. Do ponto de vista pediátrico, é importante a gente notar também que muitos pais se preocupam muito em relação a sono, né? É importante notar também que os pais, eles muitas vezes se lembram da última noite, que foi a noite mais mal dormida, né? Então, é sempre importante para os pais que eles façam diários do sono, para a gente ver se esse distúrbio do sono é uma coisa sustentada ou é uma coisa, de forma transitória. Sendo uma condição que vem sendo mantida, acho que um dos aspectos mais importantes é a qualidade, uma higiene do sono adequada, né? A gente sabe hoje em dia que o excesso de telas, a luminosidade artificial, tem afetado muito a qualidade do sono, então, às vezes, uma luminosidade muito discreta, até mesmo o celular no quarto, uma luz de LED de um aparelho eletrônico, isso já pode perturbar o sono, né? Então, as causas de dificuldade de sono na criança são muito mais uma insônia comportamental, assim. Então, às vezes, mas também é bem difícil de resolver. A gente gostaria realmente que tivesse algo meio mágico, assim, que pudesse administrar e a criança ter um sono perfeito, né? A melatonina parece que é isso, assim, que é mágica, mas é bem importante isso, assim, de entender que ela não é livre de efeitos colaterais. Então, é, E é, nem um, é, é uma... assim, eficaz em todos os casos de dificuldade do Sim, sono, né? exatamente. E sempre começar, né, lá pela higiene do sono. Não houve mudança depois, como a doutora Aline comentou na insônia comportamental da criança, alterou os comportamentos, a criança não melhorou. Então, daí sim pensar numa medicação ou em algo que seja mais intervencionista, né? Aqui estamos falando que esse assunto do uso de telas em crianças pode ser um tema discutido por aqui também. Eu acho que essas discussões da nossa liga via celular, claro, por nós estamos passando, é o futuro, né? Eu acho que é bem interessante, a gente pode fazer toda quarta-feira. Ó, a professora Aline, a doutora Aline fez um comentário bem interessante, que as telas, né, a luz, ela traz a liberação da melatonina e esse impacto ainda é maior por questão do cristalino ser mais límpido na criança. Então, realmente, Então assim, ela afeta diretamente lá, né, a glândula a pineal, criança ali porque entra 6 mais horas, luz, né? a criança 6 É. horas da tarde ali com o celular, vendo o videozinho da Peppa, do Baby Shark, isso não é, por mais que seja bom para os pais que conseguem conter as crianças, por outro lado, acaba interferindo na qualidade do sono delas, né? É interessante, né? Já pensou? Você melhora o seu dia a dia, porque parece que durante o dia a criança fica mais calma, mas a noite vai ser uma noite insone, né? Então, É. acho que acho que o benefício O não é tão grande custo-benefício assim. eu acho que não é muito interessante, não. É. Uhum. Ó, Então é isso, né? Eu acho que é bem legal essa ideia de todo mundo ter acesso às nossas reuniões através da Neuroliga. A Duda Filete aqui, que foi uma ex-ligante, que agora é residente de neurologia, ela já pode se considerar uma convidada para ser uma das comentaristas nas próximas reuniões, né? com certeza. Inclusive, a Duda é uma das fundadoras da Neuroliga, né? Então, sempre tem um carinho enorme aqui. Aqui tem uma pessoa comentando que tem 2 filhos, sendo que um é autista e outro é hiperativo, e que os 2 tomaram melatonina, mas que o menino com transtorno do espectro autista não fez efeito, né? Então é isso, né? A melatonina não é uma pílula mágica que vai fazer com que todo mundo que a utilize vá dormir perfeitamente a noite inteira, né? Distúrbios do sono podem estar relacionados a vários outros aspectos. É muito comum distúrbio do sono em crianças com transtorno do espectro autista, por N motivos. Crianças que têm transtorno do espectro autista e apresentam subitamente uma piora importante no sono, a gente precisa avaliar que muitas vezes não necessariamente são neurológicas e não necessariamente são relacionadas ao transtorno do espectro autista. Crianças com transtorno do espectro autista que passam a ficar mais irritadas, mais agitadas, com piora na qualidade do sono, na qualidade de vida, a gente precisa avaliar, às vezes, coisas triviais.
se ela não está com dor de dente, se ela não está constipada, se ela não está com dor abdominal. Isso tudo pode afetar o comportamento da criança com transtorno do espectro autista, que por não conseguir se comunicar adequadamente, não consegue comunicar essas queixas, né? E às vezes, às vezes isso acaba refletindo numa piora comportamental, de distúrbio do sono, que aí eventualmente não vai resolver com o uso de melatonina ou com os medicamentos, com alguns outros medicamentos, né? Com certeza. Esse assunto ainda, transtorno do espectro autista, que tem um carinho enorme pelo professor. Ele nem gosta do tema. Ó. Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Acredito que contemplamos bem o artigo, né? O artigo foi muito legal, é um artigo bom, assim, de ler, eu acho que, é claro, ele tem as suas limitações, mas acho que isso é o importante. A gente buscar artigos que sejam de leitura mais fácil, mas que faça a gente pensar se o artigo foi bem escrito, se a gente pode translacionar as conclusões do artigo para a nossa prática diária e para a gente criar mesmo esse senso crítico em relação a sempre que a gente lê algum artigo. Geralmente a gente gosta de ler muito a introdução, ler a discussão e a conclusão, mas talvez o mais importante de a gente começar a ler os artigos é a gente prestar bastante atenção em como ele foi feito, né? Para a gente saber se esses dados são ou não reprodutíveis e se a gente pode realmente levar para o nosso dia a dia. E também para a gente se inspirar e ter ideias também, né? Com certeza, as metodologias estão aí para serem um guia para nós, né? Para nós fazermos outros artigos e seguir na ciência. Vamos combinar então para as próximas reuniões. Vocês já vão pensando em quem vocês vão convidar para as próximas lives, todas as quartas-feiras, então no horário da Liga. Sugeriram aqui para a gente fazer uma live de perguntas e respostas com transtorno do espectro autista. Eu estou totalmente à disposição. Toda quarta-feira às 19 horas é um horário perfeito, ótimo para a gente fazer essas Sim, é o lives. nosso horário da Liga, né? Então não tem A como gente já ser quer outra coisa nesse horário. A gente já quer convidar a doutora Aline para falar sobre distúrbios do sono. Eu acho que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que ela. A gente tem que chamar a Duda para falar sobre a experiência dela como residente de neurologia pediátrica, né? Desculpa, residente de neurologia. E a Aline chamou a atenção aqui para a gente que nesses tempos de pandemia, de Covid, é muito importante que a gente aprenda a ler criticamente os artigos, e acho que isso é verdade mesmo, né? Verdade. Porque todo dia aparece algum tratamento novo que parece que vai salvar a humanidade, mas a gente precisa aprender a criticar esses artigos para ver se é Entender verdade, também né? de onde veio esse artigo. Nossa, né? Agora com a questão de informação tão rápido pelo WhatsApp e por outras redes sociais, quando vê, nós já temos, toma tal chá que é a cura que é a forma de prevenir o coronavírus. Então, nós temos A que gente ser se, críticos, né, diante dessa pandemia e também críticos para a vida toda, né? Servir de lição que não é porque tu lê um artigo, que o artigo foi aceito por uma revista de um qualis interessante, que isso significa que o artigo é confiável. Tem que ver os vieses, encontrar as limitações e ir a fundo. a gente se assusta mesmo com a quantidade de especialistas em epidemiologia, a quantidade de especialistas em novos tratamentos que tem aparecido todos os dias, assim, né, nas nossas mídias sociais, né? É interessante mesmo. Mas faz a gente pensar e faz a gente refletir, acho que isso é importante, acho que nunca a população teve tão interessada em ciência, é um bom começo, eu acho, né? E acho que a gente pode estar aqui à disposição de todos. Temos que encontrar os lados positivos dessa pandemia, né? Porque de negativo já são tantos. Muito bom. Thaís, queria te parabenizar pela iniciativa de ter criado essa live, por ter me encaminhado o artigo. Gostei muito do teu convite. Acho que tu sempre apresenta muito bem. Acho que tu tem esse talento de apresentar e tem esse carisma também para comunicar as coisas de uma forma bastante fácil. Tuas apresentações sempre são muito boas. Já vamos programando as próximas reuniões. Acho que a gente pode fazer uma escalinha assim, dos próximos temas e convidar os comentaristas, né? Para que a gente tenha sempre discussões bem interessantes. Então, eu me despeço aqui a todos. Boa noite a todos. Se cuidem, fiquem em casa. Nós que agradecemos pela tua parceria sempre. Felizmente, os neuroligantes aqui de Tubarão são extremamente felizes, porque tem tanto o Dr. Jaime quanto a doutora Aline. Agora nós temos a doutora Andréia também, que está nos acompanhando. Isso mesmo.
temos a doutora Maria Eduarda, que é a nossa Duda. Então, nós temos várias pessoas muito apaixonadas por neurologia, o que é ótimo para nós, que também têm esse amor e querem dar continuidade a esse conhecimento. Também vou me despedir. Então tá. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, ó. Dia 22 já está marcada a próxima live. Façam propaganda. Um abraço, boa noite. Com certeza. Abraço, boa noite. Boa noite.